Quando grandes marcas estrangeiras fazem parte do cenário das cidades, logo vem à nossa cabeça a importância do país de origem. Mesmo que as empresas sejam privadas, não tenham nada a ver diretamente com o governo de seu país, a presença delas em outras nações chama a atenção, dá visibilidade em terras estrangeiras. Aqui no Brasil, a todo momento, sentimos a presença do Japão, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, da França, da Suécia, da Espanha. Por um lado, a gente acaba desvalorizando um pouco mais o produto nacional, né? Porque só tem marca de fora aqui, né? Entendeu? Quem faz sucesso aqui só as marcas de lá. São todas marcas de multinacionais de países importantes. Elas reforçam a presença desses países por aqui, como estratégia comercial e também de ocupação-dominação. Apostando na mesma estratégia, o governo do presidente Lula decidiu ajudar as nossas empresas a abrir horizontes. Nós temos não só uma participação no comércio exterior, mas empresas brasileiras que estão em outros países efetivamente gerando riqueza, gerando empregos, trazendo profissionais de outros países também para atuar aqui. No governo do presidente Lula, o Brasil se despontava como o país do momento. Economia sólida, crescimento econômico, melhora no poder de compra da população. Os olhos do mundo estavam voltados para nós. Um bom momento para as nossas multinacionais. Elas passaram a se internacionalizar com mais intensidade na segunda metade da década passada. Entre os principais motivos, eu citaria a busca de novos mercados, tá? A busca da competitividade, tá? a busca por alternativas à saturação do mercado interno. É claro que as empresas se tornando mais competitivas, elas levam a imagem, elas levam a marca, elas levam o nome do Brasil para fora, o que é muito importante. A emergência do Brasil é uma coisa saudada pelo governo, assim, como condição para influir. E, claro, isso teve uma dimensão política, em particular no governo Lula, que ele tinha uma presença enorme também, né, e o Brasil passou a ser ouvido. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, criada em 2003 para promover a exportação, participa da expansão das empresas brasileiras em terras estrangeiras. No aspecto negocial, a gente participa de fóruns, onde estejam empresas brasileiras internacionalizadas, reúne essas empresas para saber o que elas precisam, né? O governo acreditava que a participação de empresas brasileiras em outros países contribuiria para o nosso protagonismo internacional. Nos ajudaria a conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e garantir cargos em instituições como a Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Contribuiria também para nos aproximarmos de países chaves, quando o assunto é comércio internacional. Foram missões empresariais que acompanharam visitas de presidentes brasileiros da África, América Latina, abrindo portas, né, para oportunidades comerciais e de investimentos. Isso acho foi muito relevante. As multinacionais brasileiras estão presentes em cerca de 90 países. Então, a Metal Frio é um caso muito interessante de uma empresa que em 6 anos conseguiu liderança, né, no seu mercado, que é esse mercado de refrigeração, a Vale no setor de mineração, né, a construção civil brasileira. Então é bem diversificado, né, o universo de empresas multinacionais brasileiras. O governo contribui para o sucesso das multinacionais brasileiras com financiamento através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a isenção de impostos, negociação de barreiras alfandegárias, apoio diplomático. O BNDES, que não tinha antes uma política de financiamento para empresas brasileiras no exterior, passou a ter uma linha de crédito exclusiva nesta modalidade. As oportunidades que o governo brasileiro oferece, principalmente através de BNDES, ainda estão muito focadas em empresas de maior porte. Então, para pequenas e médias empresas, eu acho que é importante facilitar o acesso a capital de investimento para aquisições e para instalação de
de fábricas ou subsidiárias comerciais no exterior. Assim, uma das barreiras mais citadas pelos empresários para ir para o exterior são os impostos elevados, a bitributação, né, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, a falta de acordos de comércio, a falta de acordos de investimento. O empenho do governo federal nos últimos 10 anos para o estabelecimento de multinacionais brasileiras em outros países vem dando resultados. Os maiores avanços foram na negociação da diminuição das barreiras alfandegárias e na tentativa de consolidar o Brasil como líder regional, a partir de cooperações bilaterais com os vizinhos. Normalmente as empresas vão sozinhas, vão desbravar alguns mercados. Então é importante os organismos do governo, não só na parte de financiamento, incentivo que as empresas necessitam, mas também o próprio apoio logístico. Depois de passar por diversas crises financeiras no Brasil, suportar os períodos de inflação galopante, pacotes econômicos mirabolantes, lutas das categorias, as multinacionais brasileiras são capazes de crescer mesmo em países com a economia estagnada. Eu diria que o Brasil está bem, né? Em termos dessa expansão de empresas. Nós temos empresas que se destacam por uma competência em termos de tecnologia, de capacidade de gestão, de conhecimentos específicos. Entre as empresas brasileiras multinacionais que vêm conquistando espaço mundo afora, há 4 do ramo metalúrgico: a Embraer, a Gerdau, a Marco Polo e a WEG. Elas estão entre as 10 empresas multinacionais brasileiras com maior faturamento. A Marco Polo tem 80% do faturamento proveniente do mercado internacional. A questão da internacionalização, ela faz com que a empresa se posicione melhor, conheça melhor seus concorrentes internacionais e principalmente se proteja dessa concorrência. Você sabia? Segundo um estudo da Fundação Dom Cabral, quase 45% das empresas acham que as diretrizes da política externa brasileira dos últimos 10 anos contribuíram para a sua expansão. Fui me informar, com eles e disseram que a escola dá muitas oportunidades. Então eu corri atrás e estou aqui hoje. A Marco Polo hoje é uma das principais marcas de carrocerias de ônibus do mundo. Uma história de mais de 60 anos. A fábrica de carrocerias para ônibus Marco Polo foi fundada em 1949 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com o nome Nicola e Cia. Mudou de nome em 1971, depois do sucesso do lançamento do modelo de carroceria chamado Marco Polo. Desde 1961, já exportava ônibus produzidos aqui. Todo mundo sabe que o processo de internacionalização, ele começa com uma exportação, mas forçosamente acaba havendo a necessidade de implantação de unidades fabris nos países mundo afora. Nós começamos em 1993 com uma fábrica em Portugal. Na realidade, essa fábrica em Portugal, ela tinha um foco muito mais de acompanhar as tendências do mundo, do design, dos novos projetos, do que propriamente entrar no mercado europeu. Mas isso serviu muito para com que a Marco Polo aprendesse. A partir daí, iniciamos a correr o mundo. Nas 18 fábricas espalhadas em 10 países, produz mais de 45 mil ônibus por ano e faturou em 2013 3 bilhões e 600 milhões de reais. Nós tínhamos cerca de 8 mil pessoas trabalhando. O que acontece? Hoje,
esse quadro de 23 mil pessoas, esse crescimento, foi realmente baseado no processo de internacionalização. Cada 5 anos, nos últimos 30 anos, a Marco Polo vem dobrando de tamanho. Mais diversas funções, nos mais diversos países, com suas diferenças culturais, a Marco Polo trabalha muito na preparação da sua mão de obra. Então, em parceria com o Senai e a Universidade de Caxias do Sul, nós preparamos o jovem para o início da atividade ou da carreira profissional, tanto no mercado quanto especificamente para a Marco Polo. Como eu sempre me interessei, no caso em ser alguém na vida, né, fui me informar, né, com eles e disseram que a escola dá muitas oportunidades. Então eu corri atrás e estou aqui hoje. Dentro do programa que nós chamamos aqui de qualificação profissional e também em cumprimento à legislação, nós temos um programa de inclusão de pessoas com deficiência. Eu trabalho aqui na Escola de Treinamento Marco Polo. Aqui estou aprendendo a mexer com as peças, tudo, com o fio que vai dentro dos ônibus, com os cintos. A Embraer, líder em jatos com até 120 lugares, é considerada a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, ficando atrás somente da Boeing e da Airbus. Com mais de 45 anos, a empresa desenvolve e fabrica aeronaves para aviação civil, jatos particulares e aviões para a defesa. Seus mais de 5.000 aviões já fabricados estão espalhados por 92 países. A Embraer foi criada para produzir o Bandeirante, mas imediatamente novos projetos foram agregados à Embraer. Mas desde o início já uma linha de produtos e um grande foco lá no início da sua operação na questão da tecnologia e do conhecimento. A Embraer emprega cerca de 19.000 trabalhadores em 16 unidades. A produção de aviões é basicamente feita no Brasil, mas há 2 fábricas fora do país. Uma na Flórida, Estados Unidos, e outra na China. A maior parte das filiais do exterior cuida de suporte e manutenção. 90% do nosso mercado ele está no resto do mundo, não está no Brasil. A Embraer viveu um processo de sucateamento antes de 1994 e entrou em processo de privatização. Depois de privatizada, houve uma grande reestruturação, com liberação de recursos públicos. Era uma empresa que precisava competir no mundo, não poderia ficar presa a um arcabouço regulatório e burocrático que nós tínhamos então como uma empresa estatal. Mesmo privatizada na década de 1990, a Embraer depende da participação do governo brasileiro, que permanece sócio da empresa. O governo brasileiro ele tem suportado a Embraer em várias frentes, não só no lado de defesa, no lado militar, mas também do lado civil. Por exemplo, o BNDES ele tem financiado os clientes da Embraer na compra dos aviões. Isso é uma coisa importante, é algo que ocorre também em outros países, também é um fator de competitividade, né? A multinacional brasileira projeta seus diversos modelos de aeronaves, mas as peças de maior valor agregado, utilizadas na fabricação dos aviões, são importadas. Esse foi um dos motivos que fizeram a empresa abrir fábricas em outros países. A gente consegue ter mais competitividade trabalhando desse jeito, com isso consegue vender mais aviões, com isso consegue fabricar mais os componentes, as estruturas aqui e consegue então aumentar como um todo o volume de negócios. O nível de escolaridade dos trabalhadores da Embraer é mais elevado do que a média da indústria metalúrgica nacional. Eu entrei aqui em 99 como ajudante de produção. Por volta de 2003 eu fui promovido para programador de produção, onde eu já atendia as montagens finais dos protótipos também. Isso fez eu conhecer bastante, né, aprender muito. Oportunidades que eu tive foi em função dos treinamentos que eu fiz pela empresa mesmo.
Um nível tecnológico que não tem, acho que nenhuma outra empresa que possua o mesmo nível no Brasil. Então eu já tinha esse interesse e calhou da oportunidade de ser dada aqui. Você sabia? A Industrial Global Union é uma entidade de classe fundada em Copenhague, na Dinamarca, em 2012, que representa 50 milhões de trabalhadores de 140 países. Se caso precisar parar uma fábrica no Brasil, parar na Alemanha, parar na Índia, em solidariedade aos companheiros ao redor do mundo. Isso a gente já tem feito na prática. Por mais que se diga que o mundo está globalizado, a realidade de cada país tem suas peculiaridades. Como nossas empresas, que atuam em outras nações, com legislações trabalhistas diferentes, lidam com seus funcionários. Evidentemente que nós temos que nos adequar a cada país. Então, obrigatoriamente, a Marco Polo segue as diretrizes de cada país em que ela participa. Trabalhadores da Gerdau, por exemplo, lutam pelos seus direitos em diversas das 14 plantas da empresa espalhadas pelo planeta. A siderúrgica lucrou 440 milhões de reais no primeiro trimestre de 2014. Mais de 4 milhões e 500 mil toneladas de aço foram produzidas. Gerdau, al margen de que está en muchos países, trata de imponer su propio criterio. ¿Por qué no va a ser posible que los trabajadores, aunque tengamos criterios distintos y tengamos circunstancias distintas, no nos pongamos de acuerdo para seguir una línea matriz? En definitiva, es el derecho del reparto de la riqueza y el derecho a trabajar para vivir bien, no miserablemente. En todo caso, por lo tanto, yo creo que la línea correcta es el funcionamiento del Comité Internacional como vía para conseguir esos objetivos. Tem exemplo da Gerdau aí, que nós ajudamos os companheiros dos Estados Unidos e do Canadá em umas greves que teve na Gerdau, porque a Gerdau não queria respeitar o contrato assinado lá. Infelizmente, os representantes da Gerdau não quiseram gravar entrevistas com o Brasil Metal. Ah, meu Deus. The main problem that we have in the United States is the unilateral implementation. The company tries to implement its policies unilaterally without bargaining with the unions. Nós percebemos que os trabalhadores têm os mesmos problemas e as empresas apontam as diferenças entre nós para justamente colocar um trabalhador contra o outro. Eu não vejo um exemplo no mundo de multinacional, vamos dizer que pudesse ser assim, empresa responsável socialmente relacionada. Acho que muitas, sinceramente, até querem ser. O problema é que a organização empresarial não é feita para isso. Agora, empresa de um país como o Brasil que sai para fora por aí, claro que está querendo tirar vantagem da miséria dos outros. Nós falamos que temos que criar um contrapoder ao poder das multinacionais. Esse contrapoder é baseado em duas pernas, vamos dizer assim. Uma é a organização e a mobilização, quer dizer, constituir rede de trabalhadores, mobilizar, ter capacidade se acontece um problema. A outra perna são acordos que são negociados pelos sindicatos globais com as multinacionais. Se caso precisar parar uma fábrica no Brasil, parar na Alemanha, parar na Índia, em solidariedade aos companheiros ao redor do mundo. Isso a gente já tem feito na prática. As conquistas para o Brasil com incentivo ao crescimento das multinacionais brasileiras ainda não são evidentes, mas a realidade nos mostra que a internacionalização das empresas nacionais é necessária e irreversível, pois o mercado interno está ficando insuficiente para a sobrevivência delas. O mercado externo passa a ser, sim,
uma necessidade. O ponto é que elas competem em desvantagem, né, em termos de infraestrutura. Isso é verdade. A iniciativa vai ser muito mais das próprias empresas do que do governo. Uma parte das empresas já está fazendo isso, na verdade. O Brasil passou a ter maior importância no panorama internacional por causa das nossas multinacionais? Não conseguimos o assento definitivo no Conselho de Segurança da ONU, mas houve alguma conquista relevante? Todo esse investimento trouxe benefício ao cidadão comum, o financiador de parte do processo, ou o sucesso se restringiu às empresas? Porque, na realidade, as situações de relação de capital e trabalho são mais eficazes, vamos dizer assim, mais civilizadas, né, em países com forte tradição sindical e com forte regulação do Estado. Quer dizer, tudo ao contrário do que os neoliberais dizem, né? Mas o importante no Brasil é que, apesar de ser 18% de taxa de sindicalização, os acordos coletivos valem para todos. Então, 100% dos trabalhadores formais são cobertos por convênios, por contratos coletivos, né? Então, isso protege muito. O que nós temos é trabalhado para ajudar os nossos sindicatos a organizar todos os trabalhadores do mundo para que as empresas não se desloquem de um país para outro em função de isenção de impostos ou de trabalho precário, né? Então, nós temos trabalhado a solidariedade entre os sindicatos nacionais dos vários países e organizando o setor, os vários setores que estão dentro do industrial, para que eles colaborem entre si. Porque a gente sabe que no longo prazo as empresas ganham competitividade para o exterior, isso acaba se voltando depois em mais exportações e mais empregos, mas é um canal muito indireto. Até chegar no trabalhador, isso, se chegar, vai demorar um bom tempo. Independentemente dos resultados imediatos, a iniciativa de internacionalizar empresas brasileiras teve princípios visionários, estratégicos, para que o país assumisse diante de outras nações o protagonismo digno da 7ª economia mundial.